Nós falamos um pouquinho nos estudos anteriores, nós temos falado sobre oração, né? Vamos dizer assim, uma série, né? Hoje está na moda aí, vamos ter uma série, né? de palavras relacionadas a um tema. Então, nós falávamos até domingo, até quinta retrasada, quinta passada nós não tivemos a nossa live, mas nós estamos falando sobre oração. Então, nós falamos um pouco aqui sobre a fé, algumas atitudes para que a gente tenha uma oração eficaz, né? E é necessária a fé, é necessário relacionamentos corretos, a começar dentro do nosso lar, maridos e esposas, por exemplo, né? Uma vida justa, uma vida santa, ter fervor e persistência, é necessário ter uma concordância com a palavra de Deus, né? Precisamos sempre, quando orarmos, falar as nossas orações, declarar em nome de Jesus, né? A palavra diz: aquilo que nós pedimos no nome de Cristo, Ele fará. Então nós devemos, tudo que nós venhamos a colocar diante de Deus, quando a gente vai orar, coloque com fé, em nome de Jesus, que a nossa motivação nas orações seja uma motivação pura, né? Um coração puro, com desejos que tenha, que nós entendamos que esteja ligado com os desejos de Deus, que nós estejamos ligados com Deus, né? É necessário ter coragem, chegar ao trono com confiança, né? Feita com concordância e unidade. Tudo que ligares na terra, né? A palavra nos diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E aí vai, concordar na terra será feito por Deus. Tudo aquilo que Deus concordar conosco. As nossas orações permanecem eficazes para sempre. Precisamos lembrar disso, que quando nós oramos, por mais que a gente pense: eu desisto, já orei por isso, acho que Deus esqueceu. Não, queridos, entenda que a sua oração está ali, Deus ouviu, Deus atende, ou vai te responder sim ou não, mas ela está ali, vai permanecer ali diante de Deus, né? Falamos também do lado divino da oração, que quanto mais você orar, quanto mais você obedecer, quanto mais você perseverar em oração, mais Ele vai te usar. E também falamos um pouco sobre permanecer em Cristo Jesus. É importante essa questão de permanecer em Cristo. Você tem realmente permanecido em Cristo? Precisamos entender a importância do permanecer. Indiferente das circunstâncias, indiferente do que nós estamos vivendo, é necessário, é importante que nós permaneçamos em Cristo Jesus. Amém? E hoje nós iremos falar sobre o plano prático para crescer em oração. Plano prático para crescer em oração. Seja bem-vinda, Janete, que entrou aí também, que Deus abençoe sua vida. Plano prático. Quer crescer em oração? Você entende que isso é importante? É importante vivermos em oração? Muito. Muito, porque a oração já fala, né? Uma oração é uma conversa. Exato. E é bom você viver e você conversar, você dialogar. Isso é importantíssimo, né? Para o nosso crescimento de todos, conversar com alguém. Exatamente. É interessante que um ponto que é muito importante em nossas vidas é quando a gente faz tudo durante o nosso dia, mas tudo que a gente faz, é interessante você começar a aprender a ter a mente em Deus. Tudo que você faz na sua vida, tudo que você faz no seu dia a dia, é importante a gente estar com Deus. É como um casal que tem um relacionamento saudável, um relacionamento intenso, e que tudo que um faz, ele pensa no outro. Então, poxa, eu quero comprar um carro, mas eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Amor, estou querendo comprar um carro, né? E ouvir a opinião dela. Então eu penso, tem minha esposa, eu preciso ouvi-la.
para que a gente juntos entenda aquilo que é melhor para nós. Eu me lembro quando eu fui trocar de carro uma vez, eu comprei um outro carro muito ruim, né, que testou a minha paciência, né, amor? Que a gente ficou lá na cancela do shopping, quando eu fui apertar o botão, fui colocar o tiquezinho, o carro morreu e não pegou mais, e a fila atrás querendo que eu saísse, e o carro não andava de jeito nenhum. Você imagina a vergonha que nós passamos e a raiva, né, que eu passei. E ali eu fiquei muito chateado, porque aquele carro me deu muito trabalho, e aquele arrependimento de ter vendido outro carro. E aí eu falei para a Ruth, amor, eu vou vender esse carro, né? E aí vendi o carro, graças a Deus. Eu lembro, né, como se fosse hoje, a Aline bem pequena. De tanto trabalho que deu o carro, ela olhou assim para mim. Mamãe, esse foi o carro que Deus deu pro papai? Eu fiquei sem reação, né? Foi esse carro que Deus deu pro teu pai. A gente às vezes, é interessante até o que a Ruth colocou, né? Vida de oração, queridos, é até nesses detalhes. Será que foi Deus que deu? Eu tinha um carro melhor, que a gente estava super contente com ele, né? Não dava trabalho nenhum, não dava manutenção. E veio na minha cabeça que eu vou vender esse carro porque eu preciso fazer dinheiro e tal, e não sei o quê. E eu vou pegar um carro mais velhinho, e no fim eu peguei o carro mais velhinho, o dinheiro que sobrou eu tive que gastar para arrumar o carro. Não sobrou dinheiro nenhum. Creio eu que aquele carro não foi o que Deus deu para nós, né? Mas pela minha falta de sabedoria e talvez até de intimidade com o Pai, né? Falta às vezes de orar, falta de ter tempo com o Pai, eu fui lá e fiz, vou fazer papapá, né? E a Aline fez uma pergunta, esse é o carro que Deus deu? Eu tive que engolir seco ali, né? Que, sei lá, eu acho que não, né? Mas da minha falta de intimidade com Deus muitas vezes, eu fiz a besteira de comprar aquele outro carro. E eu me lembro depois que eu vendi essa bênção, né, que foi uma alegria na hora de comprar e uma alegria maior na hora de vender. Eu me recordo que depois que eu já estava com dinheiro, eu falei para a Ruth, amor, eu vou pegar tal carro. Aí pensei em pegar um carro simplesinho, basiquinho, 1000, mas a Ruth já conhecia o meu gosto, né? Por mais que era um carro antigo, mas eu gosto sempre de conforto, né? Conheci o gosto e conheci a personalidade, o caráter, né? Detalhe. Então, vamos lá. Aí eu falei pra ela, amor, vou pegar um carrinho básico, né? Um uninho básico, pé de boi, né? Tem nada o carro. E eu sempre gostei de um carro mais confortável, um carro mais completinho, mesmo seja velho. Hoje o meu carro é 99, mas é um carro completo, um carro confortável. Mas graças a Deus que eu ouvi ela, por isso que eu tô com esse hoje. Mas eu falei, vou pegar um Uno. Comecei a ver o Uno, pesquisar e tal. E eu olhava para aquele carro e me dava uma tristeza quando eu olhava. Meu Deus, esse carrinho é tão simples, não tem nada. Falei, vou pegar. E a Ruth falou assim, você é que sabe. Se você pegar, depois você não reclame. Falou bem assim. Eita, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa. Aí eu mudei de ideia na hora. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, né? Graças a Deus que eu ouvi ela. Hoje eu tenho um carrinho velhinho, sim, mas um carrinho que não me dá trabalho e que nos leva para tudo quanto é canto, com todo conforto. A gente está feliz com ele, mas ainda bem que eu ouvi. Entendeu agora o que a gente quis dizer? A questão de que você tem que ter uma intimidade com Deus todos os dias, em tudo que você vai fazer. É importante isso, né? Ó o Serginho aí, ó, entrou, hein? Seja bem-vindo, Serginho. Glória a Deus. Então, queridos, a gente tem que entender essa importância de viver essa intimidade com Deus em oração, em todo o tempo da nossa vida. É ao acordar, acordou, Senhor, bom dia, obrigado por esse dia, né? E ao sair de casa, vai conversando com Deus, né? No seu trabalho, durante o dia, tá certo que tem hora que é tão estressante o seu trabalho, que você não consegue, muitas vezes,
está ali concentrado em Deus, mas o seu tempo, vai no banheiro, vai almoçar, fala com Deus, conversa com Ele. Isso é muito importante. Porque 1 Tessalonicenses 5,16 diz o quê? Orai sem cessar. Estejam sempre alegres. Primeiro ponto. Estejam sempre alegres e orai sem cessar. Não quer dizer que eu vou me trancar dentro de um quarto, de uma sala e vou ficar ali o dia inteiro orando, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada na vida. Não é isso. Mas o orar sem cessar é você, em todo o tempo que você puder, aonde quer que você esteja, fale com Deus, lá no seu íntimo. Converse com Deus. Vai no banheiro, fale com Deus. Vai beber uma água, fale com Deus. Né? Aonde quer que você esteja, né? Orai sem cessar. Esse tipo de oração espontânea, ela deve ser um hábito que vem aqui, ó, do meu coração, do seu coração. Isso é muito importante a gente entender. Então, para que a gente viva isso, é preciso de disciplina. Aí é um outro negócio que pega na vida de uma pessoa, de um ser humano, hoje em dia. Disciplina, né? Disciplina da oração. Hoje nós estamos ali em casa tentando viver uma nova disciplina. E não é fácil, a começar de mim, eu digo. Nós estamos ali, tomamos a decisão de não usar mais redes sociais depois das 19 horas. Então, e nem usar dentro do banheiro. Quando a gente vai, quem tem mania de ir no banheiro e levar o celular. Né? Sim. Como não? Sim. Gabriel está aqui, ó. Você está usando, meu filho? Ah, que bom. Então, mas o que acontece? Isso é uma disciplina. Esses dias eu fui para o banheiro e levei o celular. Aí a Aline veio, pai, celular. Aí mesmo, desculpa, aí entreguei o celular para ela. E às vezes a gente está ali conversando com alguém, das 7 horas, se a gente não for cobrado, a gente vai continuar falando. Então, é disciplina. Precisamos viver uma vida de disciplina, até que isso se acostuma. Então, a vida de oração exige disciplina, né? E isso vai acontecer com o tempo. Então, veja só a importância de viver essa disciplina com Deus. Porque na Bíblia a gente percebe que essa disciplina, esse tempo de oração, esse tempo de falar com Deus, ela é encontrada desde o princípio. Aonde que ela é encontrada no princípio? No princípio, com Adão, né? Adão. As primeiras conversas, as primeiras orações foi com ele, né? Exatamente. Queridos, o Senhor visitava Adão todas as tardes. A palavra diz que lá no jardim o Senhor ia todas as tardes para conversar com Adão. Isso é a prova do que Deus quer fazer comigo e com você, como Deus quer conversar conosco, como Ele ama ter este relacionamento conosco. O problema é que a gente não tem tempo para Ele. Esse é o problema. Ana Paula, bem-vinda aí, minha amada. Este é o problema. Nós, muitas vezes, não temos tempo para isso. Mas lá em Adão, o Senhor já mostrava como Ele gostava de ter relacionamento. Nós vemos também Daniel. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes ao dia Daniel orava ali. Ele era minucioso nisso, ele não abria mão desse tempo. 3 vezes ao dia Daniel orava. E é engraçado que teve um momento que Daniel estava incomodando algumas pessoas, e essas pessoas, na maldade, foram falar com o rei, fizeram a cabeça do rei para baixar um decreto que ninguém deveria orar a outro Deus, adorar a outro Deus, a não ser ao Deus do rei, ao Deus deles ali naquela época. Mas Daniel não obedeceu àquela ordem. Daniel continuou orando ao seu Deus, ao Deus verdadeiro. Ele não quis nem saber. E o decreto foi: quem orar para outro Deus, a não ser o Deus que nós acreditamos, irá ser lançado na cova dos leões. Daniel, se lixou para aquele decreto. Daniel continuou fazendo as suas orações 3 vezes ao dia. É engraçado porque ele fazia as suas orações num lugar onde as pessoas o viam. Porque
aqueles homens viram Daniel desobedecendo a ordem do rei. Veja só você, Daniel não queria nem saber. Isso é o desejo e um coração de querer viver intimidade em oração. Queridos, eu fico nos perguntando, me pego perguntando algo. Se hoje baixasse um decreto aqui em São Paulo, como foi baixado esses dias aí, para ninguém ir na igreja, fechar a igreja, se baixasse um decreto para que ninguém mais orasse, e aí, o que você faria? Talvez muitos iam falar assim, oh, que bom, glória a Deus, agora, glória a Deus. E ainda usar o nome de Deus, aleluia, não preciso mais orar. Né? Ah, Deus vai entender, foi um decreto, né? Posso fazer o quê? Eu tenho que obedecer às leis dos homens. A própria Bíblia diz que eu preciso obedecer à lei dos homens, desde que ela não infrinja ou não fira as leis de Deus. O que faríamos? O que você faria se baixasse um decreto deste? De não orar mais. Fica aí a pergunta para que você pense, entendendo que Deus faz questão de se relacionar conosco. Né? Daniel, é importante também lembrar de uma coisa. Daniel, ele estava vivendo em um contexto, em uma cultura totalmente diferente da cultura da sua cidade, porque se você ler a história, Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Houve uma época onde a Babilônia foi e conseguiu conquistar Israel, e dali eles levaram jovens que chamavam mais atenção, jovens inteligentes, pegaram esses jovens para trazer, para trabalhar em prol do povo da Babilônia. Então, entenda, Daniel não estava na sua cultura, mas mesmo assim, Daniel não mudou. Daniel estava em um outro lugar, em uma terra estrangeira, mas Daniel continuou adorando o seu Deus. Outra coisa, isso aqui não estava nem no cronograma aqui, mas veio ao meu coração. Quantas vezes, querido, eu começo a viver uma etapa nova da minha vida, num trabalho novo, na faculdade, e eu começo a me envolver com pessoas do mundo, e ao invés de eu fazer a diferença para essas pessoas do mundo, elas é que fazem diferença e me puxam. E aí, ao invés de eu testemunhar de Deus, de continuar adorando ao meu Deus, eu começo a adorar os deuses deles. Ah, não, eu não adoro. Não, quando você começa a se envolver com essas pessoas, começa a mentir com elas, começa a ir para os barzinhos, né, com os amigos, beber, participar de conversas com piadas imorais e etc. Começa a falar palavrões junto com elas. Tudo isso, quando você começa a viver isso, você está numa terra estrangeira, mas você acabou aderindo ao Deus deles. Ao invés de fazer como Daniel foi para uma terra estrangeira, um lugar que não era o lugar que ele cresceu, né, que não pregava o Deus dele, mas Daniel ele foi para essa terra estrangeira, mas com ele levou o seu Deus. Ele não abriu mão em nenhum momento do seu Deus. E fica aí a dica para nós. Aonde quer que você vá, se você está num trabalho onde só tem incrédulos, se você está numa faculdade onde a maioria só fala de coisas mundanas, e aí, você vai continuar adorando o seu Deus? Você vai continuar testemunhando do seu Deus para essas pessoas? Fica a dica para você, para mim, né? Porque nós temos a tendência de dentro da igreja ser uma pessoa. Quando eu saio fora, num lugar estrangeiro, eu me adequo, é isso? A aquelas pessoas que estão ali, seja elas falando palavrão, falando besteira, ficando com as colegas de escola ou de trabalho. É isso que muitas vezes a gente faz. Muito triste, mas é uma realidade. Eu ia falar justamente isso que veio à mente, acho que é Deus nos colocando.
porque Daniel estava numa cultura diferente, então ele conviveu há anos ali com o povo de Deus, tinha uma cultura, de repente ele vai para um outro lugar, ele tem que conviver ali com outra cultura, mas com os mesmos costumes que ele já tinha, né? Então aqui a gente não está indo para fora, a gente não está indo. O diferente aqui é você ir para um lugar onde tem outras pessoas, né, no emprego, na escola, né, e realmente são culturas diferentes. Só que você tem que levar a sua cultura, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você convive todos os dias, né? Você tem que pregar, você tem que viver aquilo que realmente se prega, né? Trazer isso para as pessoas, né? E não fazer ao contrário. Exatamente. E Daniel, ele foi fiel, né? E com isso Daniel impactou o coração do rei, né? O rei foi totalmente impactado pela vida. Quando o rei foi lá, que ele teve que cumprir aquele decreto, jogou Daniel nas covas dos leões, com muita tristeza ele fez aquilo, porque ele gostava de Daniel, mas era um decreto, né? Ele teve que fazer isso, mas ele mesmo, o próprio rei, falou e teve esperança de que o milagre acontecesse, para ver a diferença que Daniel mostrava para aquele povo. A palavra nos mostra que o rei, no dia seguinte, foi lá correndo para ver e chamou a Daniel. Ou seja, o próprio rei tinha esperança de um milagre acontecer dentro daquela cova, pela vida de Daniel. E as pessoas hoje, elas estão olhando para mim e vendo muitas vezes as dificuldades ao nosso redor, e elas vão falar assim: poxa, não, mas a Ruth vai passar por isso, porque Deus vai agir na vida dela. A Ruth é uma mulher de Deus, Deus vai operar milagre na vida dela, porque ela é fiel a Deus. As pessoas falam isso da gente? Falam isso de nós? Olhando o meu testemunho, olhando o seu testemunho, de uma pessoa comprometida com Deus? Nós somos vigiados, né? Somos vigiados. Somos vigiados o tempo todo por pessoas que a gente nem imagina. Mas com certeza sempre tem alguém te observando em todo o tempo. Principalmente quando sabe que você é cristã. Exato. Fala assim: olha, aquele tempo tá assim, tempo de pandemia e tal. Nossa, como que ela tá reagindo? Né? Olha, deixa eu ver, ela vai lá pro mercado, deixa eu ver como é que ela reage. Né? Vamos ver ali com o vizinho como que ela reage. Então, Big Brother, né? Tem pessoas observando. Tem realmente. sim. Tem, mas sim. Isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom para que você possa testemunhar, que a pessoa realmente possa reconhecer Deus na sua vida. Verdade. Todos os homens de Deus, se você olhar na história, eles se encontraram em algumas dificuldades. Mas a solução de seus problemas e a vitória estava em busca por Deus. Esses homens enfrentavam dificuldades, mas esses homens buscavam a Deus no lugar de oração. Muitos homens iam para o seu canto de oração e iam buscar a Deus, seja chorando, seja se quebrantando, seja baixinho, seja gritando, não sei, eles iam buscar a Deus, né? E Deus respondia a oração desses homens. Se você observar a vida de todos os homens de Deus, né? E é interessante quando a gente começa a ver, por exemplo, Davi, né? Teve uma época que Davi fez um recenseamento e não era para ter feito. Deus não deu ordem para ele fazer. E aqui ele pagou um preço por aqui, né? Porque ele não buscou em Deus. Então, na história, principalmente do povo de Israel, quando a gente percebia Israel buscando a Deus, os reis buscando a Deus, eles tinham vitória. Quando não se buscava a Deus, quando faziam algo por si próprio, eles perdiam. Isso é um negócio interessante, né? A gente está estudando agora sobre... a gente está estudando agora 2 Reis, e estamos na história de Ezequias. Ezequias adoeceu, e ele pede a Deus para viver mais, ele não queria morrer. Deus ouviu e deu mais 15 anos para ele. Só que dentro desses 15 anos, ele cometeu alguns erros, e um deles foi mostrar tudo que ele tinha para o povo inimigo. Se ele tivesse mais intimidade com Deus, ele iria ouvir de Deus: não faça isso. Mas ele não teve essa sensibilidade.
né? Talvez, né? Estou aqui falando algo que eu estou pensando agora. Talvez seria melhor ele não ter pedido mais tempo de vida, né? Porque esses 15 anos que ele teve, ele tomou algumas decisões erradas. Até antes dos 15 anos que Deus deu a mais para ele, a palavra de Deus diz que ele foi um rei que fez o que era bom aos olhos de Deus. Fez o que era correto aos olhos de Deus. Derrubou ídolos. Fez ali uma mudança geral naquilo que estava sendo feito pelos outros reis de forma errada. Então, Ezequias estava indo bem, mas ele pediu mais vida quando Deus falou: seu tempo acabou aqui, prepara a tua casa porque você vai morrer. Olha, ele falou: não, eu quero viver mais. Aí Deus ouviu, mas esses 15 anos foi um pouco... Talvez se ele tivesse mais intimidade com Deus, seria melhor, né? Fica a dica. Fica a dica. Fim do século XIX, a prática de uma hora silenciosa se tornou obrigatória, única e diária entre 2 ou 3 gerações de estudantes universitários cristãos lá da Austrália. Líderes evangélicos britânicos, australianos, produziram um livreto, Hora Silenciosa, um guia prático para devoções diárias. Houve ali um rebuliço, aquela faculdade, houve algo, lógico, obrigatório para os cristãos, tá? Não é que a faculdade impôs aquilo, pelo que eu entendi, não foi isso. Mas o que eles queriam colocar aqui que aqueles cristãos combinaram: olha, nós vamos ter aqui uma prática única e diária que a gente vai estar tendo uma hora silenciosa com Deus. E aquilo foi começando a acontecer, e aquilo foi começando a se tornar algo de todos os dias, né? Diária. E foi acontecendo. E depois alguns líderes evangélicos também fizeram esse livreto, Hora Silenciosa, um guia prático para a devoção diária. Eles venderam em torno de 1 milhão de cópias, e depois disso, outros livros foram sendo escritos com esse mesmo objetivo. Hoje a gente tem aquele pão diário, né? Que muitas pessoas têm, o pão diário. É um tempo que você vai ter com Deus, você vai ler ali um texto da palavra, vai ter uma reflexão em cima, e dali você pode começar a ter o seu tempo com Deus em oração, né? A oração diária, ela é uma disciplina e requer um ato de vontade para quem a pratica. Então, assim, queridos, tem que ter vontade ou um esforço. Assim, você tem que ter... É difícil, mas você tem que entender que aquilo vai ser bom para você. Então você vai ter essa vontade de querer crescer, de querer ter relacionamento com Deus. Você precisa entender a importância desse relacionamento com Deus, né? Encontrar um lugar tranquilo é algo muito importante nesse momento. Vai para o teu quarto, se tranque no quarto, ou para o banheiro, ou sei lá, busque ter esse tempo com Deus em um lugar tranquilo. Não vai ter esse tempo com Deus na sala, com a televisão ligada, com seus filhos brincando, com a sua esposa na cozinha lavando louça. Não, isso tudo vai tirar a sua atenção. Ou vá para um parque. Vai lá para o parque, fica lá sentado debaixo de uma árvore, né? Isso é importante. Hora silenciosa. A hora silenciosa, mas que você vai falar com Deus. Isso é muito importante, né? Os homens de oração da história estavam sempre em espírito de oração. E eles estavam prontos para buscar a Deus e se conectar a Ele pela oração. Observe a vida desses homens de oração. Começa a pensar em alguém aí. Pensa no homem da palavra de Deus. Queridos, eles estavam sempre conectados em oração. Então isso é importante. Deus procura por essas pessoas ainda hoje. Pessoas que estão conectadas. Agora é fácil? Não é. Se a gente olhar, a gente olha lá os discípulos e a gente vê que os discípulos tinham dificuldade com isso. Mateus 26:40 fala assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo
e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Olha só, os discípulos tinham dificuldade de entender isso. Depois que eles entenderam, eles viveram uma vida de oração intensa. Então, foram homens que aprenderam a viver essa vida, né, de oração. Eu queria concluir por aqui hoje. Tem muita coisa ainda para se falar. Nós nem entramos ainda na prática da oração. Nós só demos uma introdução, mas a nossa hora já se avançou. Mas eu creio que foi muito bom, foi muito importante, né, essa introdução. Então, lembre-se, querido, o primeiro ponto que você tem que entender na sua vida é que você precisa ter vontade de falar com Deus, né? Em todo tempo, busque falar com Deus. Em todo tempo do seu dia, tenha relacionamento com Deus. É importante isso, né? Tente criar essa disciplina todos os dias. Lembre-se desse povo da faculdade, esses alunos que ficaram ali tendo como algo já, né, certo, olha, todo dia vamos ter nosso tempo de hora silenciosa com Deus. Lembre-se que Deus quer se relacionar com você. E Ele começou a fazer isso lá em Adão, com o primeiro homem. Lembre-se disso. Tem o exemplo de Daniel, como falamos aqui. Seja um exemplo como Daniel foi, buscando ter tempo, indiferente de qualquer decreto que se vier a ter em algum momento. Seja fiel, busque tempo de oração, né? E queridos, na próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos falando sobre a prática da oração, que também é algo muito interessante da gente aprender, a prática da oração. Entraremos literalmente aí no tema que a gente começou hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame da sua graça sobre você. Já comece a praticar essa oração hoje, antes de dormir, antes de vir o sono. Comece a falar com Deus. Não é fácil, mas é algo que exige disciplina de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir para a Ruth orar, encerrando, e a gente termina. E se Deus quiser, semana que vem continuaremos. Amém. Esqueça de orar também pela sobrinha da Selma, né? Isso, exato. Pela Manu. Então vamos orar aqui. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer por esse tempo, onde a gente aprende a se comunicar contigo e também poder ouvir a tua voz, Senhor. É um momento de intimidade, é um momento, ó Deus, onde há trocas de informações. E Deus, e todos juntos aqui, ó Pai, aqueles que estão em suas casas nos assistindo, Senhor, estamos em concordância, Pai, clamando, ó Deus, para que o Senhor venha abençoar a tua igreja, a tua noiva, também te pedindo, ó Deus, pela vida da Manu, Pai, que Amém. O Senhor esteja com ela, em nome de Jesus, abençoando sua restauração, que ela saia logo, ó Deus, Amém, ali do Deus. Hospital. E também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua mãe, a Vanessa, Amém. Dando, ó Pai, estrutura, Senhor, a ela, física, emocional, ao Daniel também, Pai. Toma conta, ó Deus, dessa família, abençoa, Sim, Pai. Deus. E tantas outras, ó Pai, que estão passando por necessidades, ó Pai, por enfermidades, que o Senhor esteja abençoando e suprindo em todos os momentos. Amém. Pai, eu te peço, abençoe a cada um, ó Deus, que participou conosco, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor toque no coração, que realmente haja interesse, ó Deus, em conversar mais contigo, Senhor. Em ter esse relacionamento mais profundo. Amém. Abençoa-nos, Senhor, o restante, ó Pai, desta semana. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amados. Tenha uma boa Amém. Noite na paz do Senhor.